Imagine um policial que, consumido por culpa e remorso, decide arriscar tudo para salvar uma mãe e seus filhos. Baseado em fatos reais, o filme O Culpado revela uma história de sacrifício e redenção, onde cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. E se em meio ao caos e às consequências dos próprios erros você tivesse uma última chance de fazer o certo, qual caminho escolheria? No primeiro dia de trabalho como atendente de emergência, Joe sentia o peso de estar ali não por escolha, mas como consequência de seus erros. Antes ele era um policial de campo em Los Angeles, em uma cidade com um dos maiores índices de criminalidade dos Estados Unidos. No entanto, após um incidente trágico em que disparou acidentalmente e matou um jovem durante uma operação, Joe foi rebaixado a operador de emergência como punição. Enquanto aguardava seu julgamento, ele precisava cumprir sua pena atendendo às ligações urgentes que não paravam de chegar. Mas não era só ele que estava sobrecarregado. Todos na sala estavam exaustos com o fluxo incessante de chamadas e até mesmo seu chefe parecia não ter um segundo de descanso. A situação na cidade era crítica, agravada pelos incêndios florestais que assolavam grande parte da região. Joe, cansado e estressado, tentava se concentrar quando uma ligação específica chamou sua atenção. Era uma mulher chamada Emily que parecia aterrorizada. No telefone, Emily chorava e falava de forma incoerente, deixando Joe com um impulso estranho de desligar. Mas então, ele ouviu a voz de um homem ao fundo e tudo mudou. Joe percebeu que Emily estava tentando se comunicar de maneira discreta, passando um código que indicava que havia sido sequestrada sem alertar o sequestrador. Emily fingiu que estava falando com seu filho e Joe rapidamente instruiu-a a responder suas perguntas lentamente. Eles se comunicaram usando códigos e Joe conseguiu descobrir que o carro do sequestrador era um micro-ônibus branco. Enquanto monitorava a posição de Emily pelo GPS do celular, Joe pediu ajuda imediatamente. O sequestrador estava ficando desconfiado e tentava tomar o celular de Emily. No meio do pânico, Joe disse a ela para manter a calma e ligar de volta quando fosse seguro. Depois que a ligação terminou, Joe tentou mobilizar uma patrulha policial para fechar a estrada de acesso e verificar todos os micro-ônibus brancos na área. Infelizmente, a polícia estava sobrecarregada lidando com um incêndio e não podia ajudar. Eles pediram a Joe para fornecer o número da placa do carro, o que facilitaria a busca. Frustrado, Joe insistiu, mas as regras eram rígidas. Sem o número da placa, nada feito. Determinado, Joe procurou informações sobre Emily nos dados da polícia. Ele encontrou o endereço e o número de telefone residencial dela. Quando ligou, o telefone foi atendido por Abby, o filho de 5 anos de Emily, que estava assustado. Abby contou que seu pai Henry havia chegado em casa com uma faca e forçou Emily a entrar no carro, deixando ele e seu irmão mais novo, Oliver, sozinhos. Ouvindo a história, Joe acessou os dados de Henry e encontrou seu histórico criminal com múltiplas passagens pela prisão. Ele agora tinha certeza que Henry era o sequestrador e que Emily estava em perigo. Mesmo assim, ele sabia que suas ações estavam sendo observadas de perto pelos supervisores e que tudo o que fizesse seria avaliado. Seus chefes haviam instruído todos os membros da força policial a proteger a imagem da instituição, inclusive dando falso testemunho se necessário. Por isso, Joe precisava cumprir sua pena como operador de emergência sem se envolver demais. Apenas quando sua sentença terminasse e o caso fosse resolvido, ele teria a chance de voltar a ser policial de campo. Ouvindo as palavras de seu chefe, Joe ficou em silêncio, embora por dentro sentisse uma mistura de frustração e impotência. As memórias de seu erro fatal de alguns meses atrás voltaram à tona, trazendo consigo o peso da culpa e a ansiedade pelo julgamento que se aproximava. Tentando se acalmar, Joe pegou o telefone e ligou para sua esposa. Na chamada, ele lembrou a esposa de estar presente no tribunal no dia seguinte para ajudá-lo a ter falso testemunho conforme exigido pelos superiores. Ela não queria se envolver nesse esquema corrupto, mas a pena em seu olhar a fazia ceder, e todos os dias Joe implorava por seu apoio. Com relutância, ela prometeu estar lá, embora seu coração estivesse dividido. Depois de desligar, Joe sentiu uma pequena onda de alívio, mas logo a tensão voltou.
Ele precisava se concentrar em ajudar Emily, independentemente das ordens para não se envolver. Como ex-policial, Joe não podia ignorar alguém em perigo, mesmo que isso significasse arriscar sua própria situação. A determinação em protegê-la o movia e ele estava pronto para fazer o que fosse necessário. Não muito tempo depois, Abby ligou novamente, com a voz tremendo de medo. O garoto disse que a polícia havia acabado de chegar. Joe pediu que Abby entregasse o telefone a um dos policiais. Então, de repente, ouviu-se um grito de pânico do outro lado da linha. A polícia havia notado as mãos de Abby cobertas de sangue, embora o menino não estivesse ferido. Joe ficou alarmado. Seu pânico aumentou ainda mais quando os policiais encontraram Oliver deitado no banheiro, rígido, com o corpo coberto de sangue e o estômago aberto. Antes que pudesse reagir, a ligação caiu. O coração de Joe batia acelerado. Ele sabia que aquilo só podia ser obra de Henry. Contendo a raiva, Joe discou o número de Henry. Quando o homem atendeu, Joe se apresentou como policial e disse que sabia tudo o que ele havia feito com sua esposa e filhos. Henry, acuado, começou a chorar de medo, incapaz de dizer qualquer coisa. A fúria de Joe explodiu. Ele afirmou que uma pena de prisão não seria suficiente para alguém tão cruel e prometeu que, se tivesse a chance, faria Henry pagar com a própria vida. A ligação foi cortada, deixando Joe com a adrenalina a 1000. Precisando de ajuda, Joe ligou para seu colega Rick na delegacia, mas ao ouvir a risada de várias pessoas, ele percebeu que Rick estava no bar, provavelmente bêbado. Joe o repreendeu, lembrando-o de não beber demais e se preparar para testemunhar no tribunal no dia seguinte. Assim como a esposa de Joe, Rick também temia que a verdade viesse à tona. Apesar disso, Rick só considerava mentir no tribunal por causa de sua amizade com Joe. O homem tentou tranquilizá-lo, prometendo que assim que o julgamento acabasse, ele pararia de causar problemas. Quando Rick finalmente se acalmou, Joe contou a ele sobre a situação de Emily e pediu que fosse até o apartamento de Henry para procurar pistas. Enquanto Henry se preparava, Joe recebeu outra ligação. Desta vez era Emily. Ela estava no banco da frente do carro, ao lado de Henry. Joe manteve a calma e perguntou qual a velocidade do carro. Emily, nervosa e sem conhecimento sobre carros, disse que a velocidade era assustadoramente alta. De repente, a voz de Henry ficou agressiva enquanto ele tentava arrancar o celular de Emily. Joe, ouvindo a briga, fez uma pergunta rápida e crítica. Henry estava usando cinto de segurança? Emily respondeu que não. Aproveitando a informação, Joe ordenou que ela colocasse o cinto e que no momento certo puxasse o freio de mão com toda a força. A chamada caiu novamente. Joe só podia torcer para que o plano funcionasse. Enquanto esperava, ele ligou para a polícia de patrulha, pedindo que rastreassem o último sinal de GPS do celular de Emily. Os minutos se arrastaram, tensos e intermináveis, até que Emily finalmente ligou de volta. A voz dela tremia ao informar que o plano de Joe tinha falhado. Ela havia conseguido escapar por um breve momento, mas Henry a pegou novamente e a trancou no banco de trás do carro. Joe respirou fundo, tentando esconder a frustração e mantendo a calma para acalmar a mulher. Ele garantiu a Emily que tinha um segundo plano e perguntou o que ela poderia usar como ferramenta de defesa. Depois de procurar, Emily encontrou um tijolo no chão do carro. Joe instruiu a Emily a esperar até que o carro parasse e estar pronta para agir. Ele explicou que quando o carro parasse e Henry abrisse a porta traseira, ela precisaria usar toda a coragem que tivesse. Com o tijolo em mãos, ela deveria bater com força na cabeça de Henry e, em seguida, correr o mais rápido que pudesse. Emily ouviu as instruções atentamente, tentando se preparar mentalmente para o que viria. Por um momento, o choro de Emily cessou e ela sentiu uma estranha sensação de alívio. Conversar com Joe havia ajudado a acalmar seu coração, mesmo que por pouco tempo. Emily começou a desabafar sem entender por que Henry estava tão furioso com ela, quando tudo o que ela queria era se proteger e proteger os filhos. Joe ouvia atentamente, mas as peças da história não se encaixavam. Ele pediu a Emily que contasse tudo nos mínimos detalhes, tentando entender a situação por completo.
Emily explicou que Oliver estava chorando o dia todo sem parar, como se estivesse com uma dor insuportável na barriga. Desesperada ao ver o seu filho sofrendo, Emily fez algo impensável. Ela cortou o estômago de Oliver e imediatamente ele parou de chorar. Emily sentiu um alívio momentâneo, acreditando que agora ele estivesse livre da dor. Após ouvir, Joe ficou em silêncio, percebendo que suas suposições talvez estivessem erradas. Então, subitamente, o som da porta traseira sendo aberta ecoou pelo telefone. Henry tinha voltado. Emily seguiu o plano de Joe batendo na cabeça do homem com o tijolo, e a ligação caiu logo em seguida. Não muito depois, Rick, o colega de Joe, ligou com informações perturbadoras. Ele havia encontrado uma conta de um hospital psiquiátrico em nome de Emily ao revistar a casa de Henry. Joe sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Chocado e trêmulo, ele tentou ligar para Henry. Quando a chamada foi atendida, a voz de Henry era de dor, chorando enquanto explicava que Emily tinha fugido após atacá-lo. Henry revelou a Joe a verdade que ele não queria ouvir. O objetivo de Henry era levar Emily de volta ao hospital psiquiátrico, mesmo sabendo que não podia pagar pelas contas pendentes. Ele estava desesperado, mas determinado a proteger seus filhos. Apesar de serem divorciados, Henry ainda a amava profundamente e estava preocupado com as consequências se a polícia descobrisse o que Emily havia feito. O telefone desligou, deixando Joe afundado em uma onda de culpa. Se ele não tivesse ajudado Emily a escapar, se não tivesse interferido em um assunto tão complexo, nada disso teria acontecido. Minutos depois, Emily ligou novamente, mas dessa vez com um tom ainda mais sombrio. Ela estava em um viaduto, em pânico ao ver as manchas de sangue em suas mãos, lembrando-se do que havia feito a seu próprio filho. Emily começou a chorar de forma descontrolada, repetindo que não merecia mais viver. Ela queria pular, desejando se juntar a Oliver no céu. O coração de Joe se apertou e a dor da própria culpa o invadiu. Ele tentou acalmá-la, dizendo que apesar de seus erros, ela ainda merecia viver. Joe confessou que se alguém não merecia viver, era ele. Ele contou a Emily sobre o peso que carregava, o erro que o levou a ser punido. Joe lembrou o dia fatídico em que, como policial de campo, errou o tiro e tirou a vida de um jovem inocente. O julgamento de seu caso de assassinato estava marcado para o dia seguinte, e o peso desse erro o atormentava. As palavras de Joe começaram a atravessar o coração de Emily, e naquele momento, eles compartilhavam a mesma dor e o mesmo arrependimento. Joe explicou a Emily que, de certa forma, eles eram iguais. Ambos carregavam o peso de seus pecados e o mesmo arrependimento que parecia inescapável. Mas ele lembrou Emily de algo importante. Abby e Henry ainda estavam lá, encorajando-a e esperando por ela. As palavras de Joe começaram a acalmar o coração desesperado da mulher, trazendo um fio de esperança ao seu desespero. No entanto, quando o som das sirenes da polícia chegou, Emily entrou em pânico novamente. Ela começou a gritar que ainda queria se juntar a Oliver no céu, e o telefone foi cortado, deixando Joe preso em uma onda de tristeza e impotência. Ele continuou tentando ligar para Emily, discando o número repetidamente, mas a chamada não completava. Seu coração estava prestes a ceder ao desespero quando finalmente alguém atendeu. Não era Emily, mas a polícia. Eles informaram que tinham conseguido salvar Emily antes que ela pulasse. Ao ouvir isso, Joe desabou, lágrimas de alívio escorrendo pelo seu rosto enquanto a tensão deixava o seu corpo. Alguns minutos depois, seu chefe apareceu com uma notícia inesperada. O segundo filho de Emily, Oliver, havia sobrevivido e estava recebendo tratamento no hospital. Joe não conseguiu falar. Tudo o que pôde fazer foi ficar em silêncio, sentindo o peso de tudo lentamente se dissipar. Então ele foi até o banheiro, onde se permitiu um momento de solitude. Naquele instante, Joe percebeu que o caso de Emily era de alguma forma um espelho de sua própria vida. Ele podia aconselhar os outros, mas ainda estava tentando esconder seus próprios erros e fugir da responsabilidade. Mas agora ele sabia que isso precisava acabar. Joe decidiu que enfrentaria a realidade,
mesmo que isso significasse ser preso, demitido ou manchar o bom nome da polícia. Ele não iria mais fugir. Era hora de aceitar suas consequências. Com renovada determinação, Joe começou a contatar as testemunhas do tribunal, uma a uma, pedindo-lhes que falassem a verdade. Ele sabia que a honestidade era a única forma de finalmente encontrar a paz, tanto para ele como para Emily. E assim, enquanto o sol começava a surgir no horizonte, Joe estava pronto para enfrentar o novo dia, não mais como um homem tentando escapar, mas como alguém que finalmente aceitava o seu destino. Obrigado por acompanhar até aqui. Se essa história te prendeu e emocionou, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E como já é tradição por aqui, muitas histórias incríveis ainda estão por vir. Fiquem ligados e até o próximo.